Bom dia, turma! Vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno, incluindo a data, a turma. Hoje nós teremos a revisão, revisão novamente. Por quê? Todos nós teremos a revisão. Aqueles que passaram... Desculpa, turma. Aqueles que passaram já estarão de férias. Aqueles que não passaram farão uma provinha na semana que vem. Então, vai estudar com base na revisão, certo? Vamos lá, relembrando o verbo can. O verbo can geralmente significa poder ou eu conseguir. E ele é usado para indicar várias situações: possibilidade, capacidade, habilidade, permissão e pedido. Quando devemos usar o can? O can, ele é usado quando queremos expressar uma ideia de capacidade ou habilidade, uma ideia de possibilidade, uma ideia de permissão ou uma ideia de pedido. E ele é um dos principais modal verbs, que é os verbos modais da língua inglesa. O verbo can, ele tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Exemplos. She can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. É uma capacidade que ela tem, certo? It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. É uma possibilidade. You can play outside. Você pode brincar lá fora. É uma permissão. Can I talk to the director? Posso falar com o diretor? É um pedido. O verbo can, ele é sempre acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Ou seja, o verbo ele não muda, tá? Por exemplo, se eu tenho o verbo to be tá no infinitivo. Aí eu coloco ele na conjugação. I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. Então, aqui eu estou conjugando. Mas o to be é a sua forma infinitiva. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo não conjugado. No português, a gente usa muito. Geralmente, a gente usa o verbo no infinitivo quando usa um verbo antes. Entendeu? Eu vou comprar. Comprar está no infinitivo. Vou está conjugado. Dois verbos juntos, o primeiro é conjugado, o segundo não. O segundo fica no infinitivo. Aqui acontece no inglês. No inglês, se eu tenho can, o verbo ele fica no infinitivo. Entendeu? Como se eu tivesse dois verbos no português. Só para vocês, né, se localizarem. E ele sempre vai ser usado na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, é o can. Eu tenho o sujeito I, you, he, she, it, we, you, they. Eu tenho o can para todo mundo. E eu tenho o verbo no infinitivo que é dance. O verbo seria to dance. Mas como ele é no infinitivo sem o to, eu não vou botar I can to dance. Não, I can dance. O to morre. Na sua forma negativa, eu vou usar o can't ou cannot. Lembrando que o can't é a sua forma contraída para todos eles, seguido do verbo também no infinitivo sem o to para todos eles. Na interrogativa, o can, que é o modal, ele vai vir para frente do sujeito. Se ele vem para frente do sujeito, no inglês sempre vai ter uma inversão. Por que eu sei que é uma pergunta? Porque inverte. Entendeu? Se inverteu, é pergunta. No português, você depende da entonação e mesmo assim nem sempre é claro. Às vezes você não sabe se a pessoa está perguntando ou se está afirmando. Não é verdade? Então, no inglês não. Tem inversão, é pergunta. Então, aqui eu tenho can I dance, can you dance, can he, she, it dance, can we dance, can you dance, can they dance. Can para todo mundo, o verbo não muda. Beleza, adoro modais. Vamos praticar. Coloque as palavras na ordem correta. Lembra, tem que reparar o quê? Se a pergunta tiver na interrogativa, eu tenho uma inversão. Lembra? Piano can play the day.
eles podem tocar piano. Então, como é que ficaria essa frase? Eu começo com o sujeito. O sujeito é they. Eles. They, seguido pelo can, que é o modal, seguido pelo verbo principal no infinitivo sem o to, e o complemento. They can play the piano. Play you music can. Aqui é uma interrogativa. Se é uma interrogativa, eu sei que eu vou começar com o can. Can, seguida do sujeito, seguido do verbo principal, seguido do complemento. Can you play music? Horse can Sarah ride a? Sarah, ela pode andar a cavalo. É uma frase afirmativa. Se é uma frase afirmativa, não tem alteração de ninguém, não inverte ninguém. Então, eu começo pelo sujeito. Sujeito, seguido do can, seguido do verbo principal, mais o complemento. Então, fica Sarah can ride a horse. Answer the can you question. É uma interrogativa. Se é uma interrogativa, o can vem primeiro, seguido do sujeito, can you. O verbo principal answer, que é responder. The question é o complemento. Can't tree we this climb? Nós não podemos escalar esta árvore. Então, aqui ele é uma frase negativa. Eu tenho can't aqui. Se eu tenho can't, eu vou usar o quê? O sujeito, mais o can't, mais o verbo principal, mais o complemento. We can't climb this tree. You can't fast sister run. Uma interrogativa. Você pode correr mais rápido que a sua irmã? Não. Sua irmã pode correr rápido? Desculpa, não é um comparativo. Sua irmã pode correr rápido? Aqui eu vou começar a frase com quem? Com can, certo? Can your, sua, né? No caso, seria tipo o sujeito da frase. Sister, que é irmã, run fast. Na 2, escreva usando can, depois complete a resposta. You and Tom swim. Você e Tom nadar. Você e Tom nadar. Como é que ficaria essa pergunta? Can you and Tom swim? Então, eu sei que todas elas é pergunta, beleza? Então, eu sei que eu vou usar o can, né? Tô usando aqui, tô trabalhando o can, que é o modal, que é o poder, ter habilidade, permissão, o pedido, enfim. Então, se eu tô trabalhando o can, e eu sei que é pergunta, eu sei que sempre o can vai vir antes. Então, ele vem antes de quem? Do sujeito. Can, you and Tom são sujeito. Swim é o verbo. Tentem fazer o restante. Tom, do, karatê. O Tom, ele sabe lutar karatê? Depois, your parents play tennis. Seus pais, eles sabem jogar tênis? Depois, your sister skate. A sua irmã, ela sabe andar de skate? You run fast. Você pode correr rápido? You and Tom ski. Você e Tom sabem esquiar? Então pense um pouquinho, dá uma pausa e depois, antes de dar a pausa, reparem que aqui eu tenho no, yes, no, no, yes, yes. Eu vou olhar o sujeito e vou colocar aqui. You and Tom, você e Tom, seria quem a resposta? Nós. Tom, ele. Your parents, no caso, seus pais, não eles, tá? Eles não fazem tal coisa. Sua irmã, não ela. Você, não eu. You and Tom, você e Tom, não nós. Dá uma pausa aí. Tenta fazer. É importante. Vai lá que eu tô esperando. Foi? Tem certeza? Então tá bom, vamos lá.
Can you and Tom swim? No, we can't. Não, nós não podemos. Tom do karatê? Can Tom do karatê? Character. Yes, he can. Your parents play tennis? Can your parents play tennis? No, they can't. Your sister skate? Can your sister skate? No, he can't. She can't. Can you run fast? Yes, I can. Can you and Tom ski? Yes, we can. Okidoke? Let's go. Agora o should. Should, para que ele é usado mesmo? Vocês sabem? Vocês lembram? O verbo should, ele é um verbo modal, outro verbo modal, que significa dever ou deveria. Tal como todo verbo modal, ele funciona como auxiliar que ajuda o verbo principal da frase. Ele seria tipo um reforço pro verbo principal. Exemplos. They should be back tomorrow. Ele deve voltar amanhã. Students should be more polite. Os alunos deveriam ser mais educados. Quando usar o should? O verbo modal should, ele é utilizado para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. She should not go out late at night. Ela não deveria sair sozinha tarde da noite. É um conselho. Ela não deveria. A pessoa vai seguir? Vai saber. You should arrive early at the airport. Você deve chegar cedo ao aeroporto. É uma sugestão. Até fazer check-in, todo aquele processo para embarcar no avião, demora. Sem falar a fila para chegar no balcão. Então, você deveria chegar mais cedo, né? Pelo menos 1 hora mais cedo. De preferência 2 ou 3, porque tem dia que o aeroporto está complicado. Okidoke? He should get home in a few minutes. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. É uma expectativa. I should arrive in 5 minutes. Eu devo chegar em 5 minutos. Uma probabilidade. Pode ser que, provavelmente. We should fasten our seatbelts. Nós devemos colocar o cinto de segurança. É um dever. Você deve fazer isso. Como usar o should? O verbo should, assim como todo verbo modal, sempre vem acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Assim como can. É o should para todo mundo e o verbo para todo mundo. Adoro modais. He should be more careful. Ele deveria ser mais educado. Na frase acima, o verbo principal no infinitivo é o to be, que é o verbo ser. Retiramos o to e usamos apenas be. O should, ele pode ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Observe a tabela abaixo e saiba como usar o should nas formas negativa, interrogativa e afirmativa. O verbo principal utilizado, como por exemplo, é o verbo study, que é o verbo estudar. I should study. Eu deveria estudar. You should study. Você deveria estudar. He, she, it should study. Ele, ela e isto deveria estudar. Então, é para todo mundo. Ele não vai mudar. O verbo, ele vai trazer o verbo todo para o infinitivo sem o to. We should study. You should study. They should study. Na forma negativa, I should not study. You should not study. He should not study.
She should not study. Ou, na sua forma contraída, viraria shouldn't. Na interrogativa, eu faço a inversão do modal should com o sujeito. Should I? Should you? Should he? Should we? Should you? Should they? Ok? Agora, vocês vão ler a sentença e responder should ou shouldn't. Essa é uma atividade, a questão que estava na prova, tá bom? É bom que vocês vejam o que errou, por que errou, enfim. You look both sides before crossing the street. Você deve olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Você deve, então é should ou shouldn't? Should. You talk on the phone while driving. Você não deve falar ao telefone enquanto dirige. Não deve. You shouldn't. You ride a bike without a helmet. Você não deve andar de bicicleta sem um capacete. You shouldn't. You wear a coat on a cold days. Você deve usar um casaco em dias frios. You should. You brush your teeth at least 3 times a day. Você deve escovar seus dentes pelo menos 3 vezes ao dia. You should. Complete as lacunas com o verbo should ou can. Qual é a diferença entre um e o outro? My name is Amanda. I'm 12 years old. Meu nome é Amanda e eu tenho 12 anos. Meu nome é Amanda, eu tenho 12 anos. I really like music. Eu gosto muito de música. I play several instruments, such as piano, the bass, the oboe. Eu sei tocar vários instrumentos, como o piano, o baixo e o oboé. Então, falo que eu tenho habilidade para tocar, eu vou usar o should ou can? Can. My mom told me I become a musician when I grow up. I really like the idea. Minha mãe me disse que eu deveria me tornar uma musicista quando crescer. Eu gosto da ideia. Eu deveria, tipo um conselho, uma sugestão. Então é should. Por hoje é só. Turminha que ficou de recuperação, estuda, tá? Vocês vão receber a prova. Vocês vejam aí nessa parte do should, por exemplo, que tem na prova. Ver o que errou, por que errou. Na outra parte não, eu trouxe um exercício diferenciado. E é isso, turma. Para quem já passou, boas férias. Para quem não passou, estuda que semana que vem tem prova. See you, bye bye. Stay home. Bye.